Queridos, tudo bem com vocês? Gente, no nosso último encontro, a gente estava falando de testes de convergência, para algumas séries, tá? E no pré-aula de hoje a gente vai falar, então, do último teste que faltou, que no caso é o teste da integral, tá? E depois a gente vai começar a falar, então, vamos estar falando, das séries de potência, né? E depois, no momento síncrono, a gente vai estar ali resolvendo alguns exercícios sobre séries de potência, tá? Então vamos lá, Teste da integral, tá? O que se trata este teste? Então suponha que nós tenhamos uma sequência AN, que é igual a uma função de variável n, é uma função decrescente e positiva. Então ela tem uma condição. A função necessariamente ela precisa ser decrescente e ela seja positiva, ou seja, todas as imagens estejam acima do eixo x. Ela não pode ter uma região, então, negativa de imagem. Tá? A partir de n igual a 1. Tá? Então, para o primeiro valor de n. Então, a série formada pela nossa sequência é convergente se a integral imprópria, no que se trata uma integral imprópria? É a integral que ela tem um limitante, no caso o limitante dela é 1, e o próximo limitante dela é infinito. Então nós não sabemos qual é o valor. Então isso é chamado de integral imprópria. Um dos termos dos seus parâmetros de integração, ele é infinito ou menos infinito. Ou seja, se esse cálculo dessa integral, para quando a gente tende esse valor para infinito, for convergente, então a nossa série também é convergente. Caso contrário, se o resultado da integral for mais ou menos infinito, a série é divergente, certo? Note que no caso de convergência, o resultado da integral não é o resultado da soma da série, apenas o limite superior. Tá? Então ele não vai te fornecer o valor da soma, tá? Não vai te dar o valor da série, apenas o limite, a limitação superior dessa expressão, ou seja, para quanto ela tende. Tá? Claro que a gente vai precisar ali fazer algumas relações, mas a gente consegue fazer. Então, verifique a convergência da série. Nós temos aqui somatório de 1 sobre n ao cubo. Note que ela é decrescente, porque conforme o valor de n aumenta, ele está no denominador, e isso faz com que os valores da imagem vão reduzindo. E como n ele é um número restritamente positivo, não temos aqui como gerar um valor negativo. Tá? Então, f de x igual a 1 sobre x ao cubo, note que houve uma troca. Por que uma troca? N ele é variável discreta, é 1, 2, 3. Para fazer integral, a gente precisa trabalhar com variável contínua. Então, a gente troca para variável x. E é uma função associada a n igual a 1 sobre n ao cubo. Tá? E ela é absolutamente decrescente e positiva. Tá? Então, aplicando o teste da integral. A integral de 1 até o infinito, de 1 sobre x ao cubo dx, vai ser igual a integral de 1 até o infinito, de x elevado a menos 3, dx. Fazendo a integral, então, nós temos ali, soma-se um expoente, vai ficar x elevado a menos 2, dividido por menos 2, o que vai retornar, então, para nós 1 sobre 2 vezes x ao quadrado, de 1 até o infinito. Tá? Calculando para o nosso termo, então, infinito, nós teremos menos 1 dividido por infinito, mais, que seria menos 1 sobre 2, tá? Que vai gerar meio. Tá? Portanto, essa série ela é uma série convergente. Tá? Normalmente a gente recomenda a utilização dessas integrais, do teste da integral, quando a gente apresenta a falha do teste da razão e a falha do teste do quociente, do teste da razão e também do teste da raiz. Isso porque quando ela retorna 1, a gente tem aquela inconclusividade, a gente não pode tomar nenhuma relação.
tá? Então, normalmente a gente parte para o teste, então, da integral. Vamos ver aqui mais alguns casos. Então, vamos verificar a convergência desta série, né? A série formada de 1 até o infinito de e elevado a menos n, tá? Então, quer dizer que nós iremos fazer a integral de 1 até infinito de e elevado a menos x dx. Esta é uma integral por substituição, tá? É necessário aplicarmos a substituição. Então, vou fazer aqui o nosso u sendo igual a menos x. Desta forma, temos que a derivada de u em relação a dx, ela é igual a menos 1. Tá? E nós vamos ter, então, que o dx, ou melhor, né, o nosso du é igual a 1 negativo vezes o dx, tá? E chegamos então que dx ele é igual, ó, notação errada, é dx, o nosso dx é igual a du dividido por menos 1. Né? Então, aplicando-se a substituição, nós teremos que a nossa integral, sem os parâmetros, né, ela vai ser dada por e elevado a u vezes du sobre menos 1. Tá? Menos 1, ele é constante, pode ir para fora da nossa integral, então teremos menos 1 que multiplica a integral de e elevado a u du, e nós teremos, então, menos e elevado a u, certo? Que nos parâmetros, que no caso, né, o u ele é menos x. Então, a gente pode afirmar que a integral, né, esta integral, ela retornaria menos e elevado a menos x. Tá? Então, voltando, nós teremos que a integral de 1 ao infinito de e elevado a menos x dx, ela vai ser igual a menos e elevado a menos x, isso calculado, então, de 1 até o infinito. Tá? Substituindo, então, os nossos extremos, nós teremos menos e elevado a menos infinito, menos e elevado a menos 1. Tá? Só por quesito, né, de análise, nós teremos, então, menos 1 sobre e elevado a infinito, mais 1 sobre e. Tá? Bom, e elevado ao infinito vai dar infinito. Né? 1 dividido por infinito, isso vai dar 0. Tá? Então, sobrou para a gente 1 sobre e. Desta forma, o teste da integral retornou um valor diferente de mais ou menos infinito. Então, a nossa série ela é convergente. Tá? Então, ela converge. Então, se o caso queira fazer a sua somatória, ela irá convergir. Tá? Vamos fazer mais um. Temos aqui, então, a série de n igual a 1 até o infinito de 3 sobre 2n. Tá? Então, aplicando o teste da integral, nós teremos aqui integral de 1 até o infinito de 3 sobre 2n. Opa, 2n, perdão, é x. Tá? 2x dx. Vamos ajeitar essa integral. Esse 3 sobre 2 é uma constante, então pode ir fora da integral. Então, 3 sobre 2 vezes a integral de 1 até o infinito de 1 sobre x dx. Teremos, então, 3 sobre 2. A integral de 1 sobre x é o ln do módulo de x
isso integrado de 1 até o infinito, né? Então nós teremos 3 sobre 2 vezes o ln de infinito menos 3 sobre 2 vezes o ln do módulo de 1. Tá? ln de infinito vai gerar infinito. 3 vezes infinito é infinito. Infinito dividido por 2 é infinito. Tá? ln de 1 é 0. 3 vezes 0 é 0. 0 dividido por 2 é 0. Então teremos infinito menos 0, que é igual a infinito. Tá? Então, o teste dessa integral retorna um valor infinito, logo nós podemos afirmar que essa série, tá? Ela é uma série divergente. Tá? Ela é uma série, então, divergente. Note que realmente ela é, porque trata-se da série harmônica, tá, pessoal? Essa série é a série que poderia ser escrita como 3 sobre 2n, né? Seria 3 sobre 2 é uma constante, então teríamos 3 sobre 2 vezes a somatória de 1 sobre n. E 1 sobre n é a série harmônica e ela é uma série divergente, né? Então, uma das formas de mostrar que a série harmônica ela é divergente é pelo próprio teste da integral. Tá? Então vamos agora começar a falar sobre as séries de potências, né? Que depois vai nos levar ali a questões como série de Taylor e série de Maclaurin. Tá? Bom, pessoal, o que se trata uma série de potência? Tá? A série de potência ela vai formar para nós um polinômio. Né? O que é um polinômio? Por exemplo, x elevado a 0, x elevado a 1, x elevado a 2, x elevado a terceira, x elevado a quarta. Isso são potências. Tá? Então, nós temos uma conjectura, né, uma forma para essas séries de potência, na qual elas são descritas, então, da seguinte maneira. Cn, onde esse Cn ele é o coeficiente da nossa série, ele depende, né, pode ser que ele dependa da variável n ou não, tá? Ele pode ser ali dependente, então, do n, ou não, tá? Vezes x elevado a n. Então, nós teremos C0 vezes x elevado a 0, C1 vezes x elevado a 1, C2 vezes x elevado a 2, C3 vezes x elevado a 3, e assim por diante. Tá? Então, isso é uma série de potência. Tá? A série geométrica, por exemplo, ela é uma série de potências. Tá? Por exemplo, x elevado a n, nós temos então 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais x à quarta. Né? Note que você tem uma razão entre esses termos. Né? A razão deles é a própria variável x. Né? Então, x vezes 1 dá x, x vezes x ao quadrado vezes x ao cubo. Tá? Então, ela é uma série de potência onde que o coeficiente Cn é sempre igual a 1 para todo valor de n. Tá? E ela converge quando? Né? Quando os valores de x estiverem entre menos 1 e 1, ou seja, o módulo de x deve ser menor que 1. Né? A gente já viu, né, a questão da razão. Né? Se o módulo da razão for menor do que 1, a série geométrica ela converge. Tá? Então, neste caso, por exemplo, né, 1 sobre 1 menos x, isso aqui no caso representa para nós, tá? Caso vocês não se recordem, esta expressão aqui é nada mais que A0 sobre 1 menos razão, menos Q, tá? Que é a fórmula da soma dos termos, tá? De uma série geométrica convergente. Tá? Então quer dizer que a soma dela pode ser descrita como 1 mais x ao quadrado, mais x ao cubo, mais x à terceira, assim sucessivamente, para a igual a 1, né? O nosso primeiro valor, e o raio dela então for menor, o módulo do raio for menor ou igual a 1, ou menor do que 1. Tá? E ela diverge
quando o módulo desse valor de x for maior ou igual a 1. Ou seja, ela apresenta algo chamado raio de convergência. Tá? O raio de convergência dela é 1 unidade. Né? Então, dentre esses valores. Tá? Então, definição. A série de forma, ou seja, a série da forma potência, né? A série formada por uma potência, tá? Ela é dita centrada em x0. Né? Então você tem os valores de x, né? Não temos nada sendo acrescentado a esses valores de x, ela é centrada no valor 0, né? X igual a 0. Tá? Agora, temos uma variação dessa série caso nós tenhamos, por exemplo, Cn vezes x menos a elevado a n. Né? Então nós teríamos C0 mais C1 vezes x menos a, C2 vezes x menos a elevado ao quadrado, C3 vezes x menos a elevado ao cubo. Este A, né, ela é denominada centro da série. Né? Quando ele é 0, nós estamos trabalhando com essa daqui. Caso ele seja outro valor, representa o centro dessa série, ou a posição onde que ela está centrada, ou ainda a região ao redor do que ela está trabalhando. Tá? Então ela é uma série denominada centrada no valor de A. Tá? Bom, o que é importante a gente olhar para séries, então, de potência? Né? Olhar para a questão da análise de convergência. Né? Então, dado um teorema, né? Dado uma série de potência, então, de n igual a 0 até infinito, de Cn vezes x menos a elevado a n, existem três possibilidades. A série converge apenas quando x é igual a A, ou seja, o x é igual ao seu centro, tá? Ela exclusivamente converge para o seu centro. A série converge para todo valor de x, tá? Então qualquer valor de x, independente da distância do centro dela, ela vai estar convergindo. Tá? Ou existe um número positivo R, né, chamado raio de convergência, tal que a série irá convergir dentro deste intervalo. De que forma? Da forma que o módulo de x menos a, tá, seja menor que o nosso R. Por que x menos a? Porque x menos a é o fator que se repete, ou seja, ela é a razão dessa série de potências. Tá? E diverge se o módulo de x menos a for maior que o raio. Tá? Então a gente vai precisar investigar e determinar quando isso acontece. Tá? Então, extremos do intervalo. Né? Caso a gente caia nesse terceiro caso, onde existe um raio de convergência. Tá? Para esse terceiro caso, então, existem 4 possibilidades para o intervalo de convergência. Você ter, então, A menos R. O que é o A? O A é o centro, ou seja, centro menos raio, e centro mais o raio, intervalos fechados, né? Ou seja, os limites servem, tá? A menos raio e A mais raio, com fechado em A e aberto, fechado no limite inferior e aberto no limite superior. Tá? Teremos A menos raio mais A mais raio, aberto embaixo e fechado na parte de cima. Tá? E aberto dos dois lados. Tá? Isso porque o limite, né, o valor limite desse raio pode ou não servir para a série. Né? Então a gente precisa fazer uma verificação para esse caso. Tá? Então vamos ver aqui como gerar esse intervalo, né, e como fazer essa análise de convergência para séries de potência. Tá? Primeiro passo, usar o teste da razão ou o teste da raiz para encontrar um intervalo onde a série converge absolutamente. Tá? Então, x menos a ou a menos r e a mais r. Se o intervalo de convergência absoluta for finito, tá? Teste a convergência ou a divergência em cada extremidade. Então, se eu tenho um intervalo, testar as extremidades. Se o intervalo de convergência for A menos R menor que X, que é menor que A mais R, a série diverge para todo módulo de X menos A maior que R
pois o enésimo termo não se aproxima de zero para esses valores de x, tá? Então a gente definiu este intervalo, tá? Então vamos ver aqui, né, como que trabalhamos essa relação, né? Então, para quais valores de x as séries de potência abaixo são convergentes, tá? Então, vamos determinar, ela sempre vai convergir, seja para o centro, seja para o intervalo, ou seja para todos os valores de x. É isso que a gente precisa olhar. Primeiramente, né, o que eu vou olhar aqui? A nossa série, ela é uma série de potência porque ela tem esse x elevado a n, tá? Mas algumas observações. Quem é a nossa série, né? A nossa série, nesse caso, ela é formada por Cn, no caso, vezes x menos a elevado a n. Isso aqui é a cara da nossa série de potência. No caso, o que nós temos? Nós temos que o nosso Cn é dado por n fatorial. Tá? Então ele gera os coeficientes da nossa série. Tá? O nosso A, que é o centro da nossa série, é zero, porque nós não temos nada sendo acrescentado à variável x. Então ela é uma série centrada em zero. Tá? A gente vai trabalhar com essa relação. A gente vai ter que utilizar esse valor. Como que a gente faz, então, o teste, né, de convergência da nossa série? A gente vai aplicar o teste da razão, certo? O teste da razão nos fala, né, então, que o módulo de n mais 1 fatorial vezes x elevado a n mais 1, né, que é o termo subsequente, né, o sucessor, dividido pelo AN, né, n fatorial vezes x elevado a n, ele deve ser maior que 1. Opa, maior não, né? Desculpem. Menor do que 1. Tá? Para que apresente, então, esta dada convergência. Certo? Lembrando que vai depender dos valores de x. Vamos simplificar aqui o máximo que possível, né? Nós teremos, então, né? Lembrando que é o cálculo do limite, para quando n tende ao infinito. Né? Então, limite para quando n tende ao infinito. Né? N mais 1 fatorial nada mais é que n mais 1 vezes n fatorial. X elevado a n mais 1 é x elevado a n vezes x, dividido então por n fatorial vezes x elevado a n. Isso tem que ser menor do que 1, né? Para que ela apresente convergência. Posso simplificar o n fatorial com o n fatorial, o x elevado a n com o x elevado a n. Então, o que nos sobra? Tá? O que nos sobra de tudo isso? Nos sobra limite de n mais 1 vezes x em módulo para quando n tende ao infinito, certo? Para quando n tende ao infinito. E isso tem que ser menor que 1. Perfeito? É essa relação que nós chegamos, tá? Bom, pessoal, o x ele não está sendo tomado, neste caso, como um processo de análise, tá? Por quê? A gente está atendendo n, então o x ele pode ser considerado uma constante. Então a gente tem módulo de x vezes o limite do módulo de n mais 1, para quando n tende ao infinito. E nós desejamos saber quando isso vai ser menor do que 1. Tá? Bom,
n mais 1 tendendo ao infinito vai dar infinito. Então a gente chega aqui, o módulo de x vezes infinito tem que ser menor do que 1. Tá? Quando isso vai acontecer? Pessoal, vamos lembrar da seguinte relação. Tá? Vamos lembrar da seguinte relação. Qualquer número vezes infinito, tá? Qualquer número vezes infinito, tá? Vai gerar infinito. Aqui ainda mais com o critério de módulo, né? Ele sempre vai retornar um valor positivo. A única possibilidade que existe dessa expressão dar um número menor do que 1 é se o x for zero. Tá? Se o x for zero, zero vezes infinito vai dar zero. Tá? Então, no caso, a única situação na qual módulo de x vezes infinito vai ser menor do que 1 é se x é igual a zero. Então, o único valor que essa série apresenta, tá, para que ela gere convergência é quando o x é igual a zero. Então, ela não gerou um raio, né? Ela apenas converge para o seu centro. Né? Ela só converge nessa situação quando o x é igual ao seu centro. Tá? Se o x assumir qualquer outro valor, 2, 3, 4, ela vai ser uma série, então, divergente. Tá? Ela só diverge, converge para x igual a zero. Tá? Vamos ver aqui mais um exemplo. Tá? Então, temos aqui somatória, né, de a série, né, x menos 3 elevado a n sobre 3. Vou fazer uma modificação aqui para melhorar para nós. Essa série ela pode ser descrita como 1 sobre n vezes x menos 3 elevado a n. Tá? Então, o que nós temos dessa série? Nós temos que o nosso coeficiente Cn ele é dado por 1 sobre n, né? E o nosso centro é o valor do 3, né? Que está sendo subtraído do x. Tá? Então vamos verificar para quanto essa série converge. Teste da razão. Tá? Então limite de 1 sobre n mais 1 vezes n menos 3 elevado a n mais 1 dividido por 1 sobre n vezes n menos 3 elevado a n, para quando n tende ao infinito. Tá? Vamos tentar simplificar, né, o máximo, lembrando que isso aqui deve ser menor do que 1, né, para apresentar, então, convergência. Tá? Vamos abrir o que dá para ser aberto, né, no caso dessas expressões. Nós teríamos aqui, então, limite de módulo de 1 sobre n mais 1 vezes n menos 3 elevado a n. Não é n, é x. Olha eu fazendo aqui, cometendo um erro. Aqui não é x, n é x. X vezes x menos 3 dividido por 1 sobre n vezes x menos 3 sobre n. Tá? Vou fazer aqui alguns passos a mais para simplificação, tá? Para que a gente possa adiantar esse processo. Então, limite de x menos 3 elevado a n vezes x menos 3 sobre n mais 1
vezes n dividido por x menos 3 elevado a n, para quando n tende ao infinito. Tá? A gente vai fazer essa simplificação. A gente vai poder simplificar o x menos 3 elevado a n com o x menos 3 elevado a n, e vamos ficar então com o seguinte limite. Né? Limite do módulo de x menos 3, o que x menos 3 é a nossa base da potência, né? Ó, x menos 3 é a base da potência, vezes n sobre n mais 1, tá? Em módulo para quando n tende ao infinito, e nós queremos que isso seja menor ou igual a 1, tá? De novo, né? O limite ele está sendo calculado para n, então eu posso colocar x menos 3 ou o módulo de x menos 3 fora do nosso limite, né? Então x menos 3 vezes o limite do módulo de n sobre n mais 1 para n tendendo ao infinito, e isso deve ser menor do que 1, tá? Pessoal, esse limite, ele vai dar 1, tá? Posso aplicar o teorema de L'Hopital, derivada na parte de cima e derivada na parte de baixo, já que se eu aplicasse infinito e infinito, daria algo indeterminado, tá? Então, 1. Nós chegamos, então, na seguinte relação, tá? X, módulo de x menos 3, módulo de x menos 3, vezes 1, ele vai ser menor do que 1, ou seja, módulo de x menos 3, ele vai ser menor do que 1. Tá? O que nós acabamos de encontrar? O raio, né? A gente viu anteriormente lá que x menos a, ele é menor que r. Então, neste caso, o nosso r é 1, ou seja, o raio de convergência da nossa série é 1. Tá? Agora, qual é o nosso centro? O nosso centro A é 3. Por que que isso aqui é importante? Tá? Por que que esse valor aqui ele é importante neste caso? Certo? Por que que ele vai ser importante neste caso? Tá? Nós vamos ter aqui a seguinte relação. Né? O nosso raio, né, a nossa região de x, ela vai ser dada da seguinte forma. Tá? A menos o raio e A mais o raio. Perfeito? Então, nós teremos aqui, o nosso A é 3, então nós teremos 3 menos 1 menor que x, menor que 3 mais 1. Tá? Então, nós vamos chegar aqui em 2 menor que x, menor que 4. A gente precisaria analisar, tá, a questão da convergência para esses dois intervalos, esses dois extremos da nossa região. Tá? Como assim analisar? Né? Eu sei que, por exemplo, para 3 que está aqui no meio, ela vai convergir para 2,5, para 3. Mas será que para 2 e para 4 ela também converge? Tá? Então, como que a gente vai analisar isso? A gente vai substituir nessa expressão. Então, para 2, a gente vai ter 2 menos 3 dá menos 1. Módulo de menos 1 é 1. 1 não é menor do que 1. Então, o 2 não faz parte. Por isso que a gente não vai colocar o igual. Lembra que eu fiz toda a relação aqui, eu não coloquei o igual, porque a gente vai colocar o igual no final, depois dessa verificação. Tá? Então, para 4, vai ficar 4 menos 3 é 1. Certo? Módulo de 1 é 1. 1 não é menor do que 1. Tá? Então, nem o 2, nem o 4 satisfazem. Tá? O que quer dizer quando a gente faz esse raio de convergência, então? Tá? Vou usar aqui um intervalo numérico através de reta. Nós temos
os valores de x, 2 e 4, tá? Quer dizer que se x for qualquer valor entre 2 e 4, a nossa série ela vai convergir. Tá? Se eu pegar 2, 4 ou maiores que 4 e menores também iguais a 2, essa série ela diverge. Né? Então, se aqui for um 5, por exemplo, ela vai divergir. Tá? É isso que a gente está conseguindo determinar. Então, ela tem um raio de convergência nesta situação. Tá? Bom, pessoal, vou deixar para não ficar muito longo esse próximo exercício, né? Esse próximo exemplo e os demais, né? Que nós temos ali, mais uma série de exercícios para a gente fazer no nosso momento síncrono, para não ficar tão grande esse vídeo de pré-aula. Tá? Grande abraço e aguardo vocês.